Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre o gerenciamento das comunicações do projeto. Basicamente, o que seria uma comunicação? A comunicação, ela pode ser pensada como um projeto no qual é usada para transmissão de informações, dados, entre as partes que estão interessadas, né, nessas informações e dados. E ela conecta a todos por meio de símbolos, sinais, comportamentos, entonações. Então, ela se torna fundamental para o funcionamento do projeto. Não, o projeto não ocorre sem a comunicação. Então, segundo um estudo feito pelo Project Management Institute, esse PMI, os gerentes passam cerca de 90% do tempo se comunicando. Então, isso demonstra como é muito importante a comunicação. Logo aqui embaixo, nós temos um diagrama, né? De acordo com o PMI Book, que ele meio que descreve como que é feita a comunicação entre dois indivíduos interessados. Então, os dois indivíduos, eles têm um estado emocional, né? Cada um deles tem uma cultura que pode ser diferente, tem tendências e personalidades. E o emissor, que é o indivíduo que quer passar a informação, ele vai processar isso, vai codificar dentro da sua cabeça e vai pensar em uma forma de transmitir a mensagem e vai transmiti-la, né? E ele, a outra parte, que é o receptor, que é quem está escutando, quem está lendo, vai receber uma mensagem que pode conter um ruído, né? Que isso pode acabar dificultando o entendimento dele. E beleza, ele vai receber a mensagem, ele vai entender alguma coisa e vai processar, né, a informação que ele quer passar para responder essa mensagem. E nisso o emissor vai receber essa resposta que também pode chegar com ruído. E basicamente isso. Então, o processo da comunicação tem que ser muito cauteloso para evitar esses ruídos também e evitar mal entendimentos durante o projeto. Aqui nós vamos passar um pouco sobre as dimensões da comunicação, né? A primeira delas aqui é a interna, onde a comunicação ocorre principalmente dentro da equipe que está atuando no projeto. Uma equipe fechada, com membros definidos e todos eles estão interessados em um único objetivo, né? Dentro do projeto. Entregar alguma tarefa, algum escopo. E todos eles têm um conhecimento pleno do que está sendo feito, né, por essa equipe. Eles têm uma meta juntas e também têm que conhecer todos os detalhes do que eles estão fazendo. Então, essa seria a comunicação interna. Já a comunicação externa, ela deixa de ocorrer dentro da equipe e passa a ocorrer para as pessoas, o público fora da equipe. Ou seja, pessoas que não estão atuando diretamente nesse projeto ou equipe. Pode ser os clientes que estão lá para contratar um serviço, iniciar um projeto, fechar um contrato, ou o público em geral, que seria as pessoas de fora da empresa, que vem à empresa através de mídias sociais. Então é um público totalmente alheio do que está acontecendo naquele momento. Aqui nós temos outras dimensões, uma delas é a formal. A formal, ela é preferencialmente utilizada com a linguagem culta, né? E ela é utilizada em meios de comunicações formais, como, por exemplo, relatórios, memorandos, instruções e documentos oficiais. Podemos dizer que ela é parecida com aquelas informações ou boletins de notificação que passam no jornal. Ela tende a ser mais formais e meio que um documento para transmitir alguma informação. E a informal, como o próprio nome diz, ela vai ser utilizada no cotidiano, né, no dia a dia, com uma linguagem mais coloquial e mais normal, né, entre a equipe, vai ser utilizada em e-mails, requisições genéricas, aberturas de chamado, mas informalmente entre os colegas de projetos de equipe. A comunicação vertical, ela ocorre quando é realizada entre pessoas que ocupam níveis hierárquicos diferentes, que pode ser um nível acima ou um nível abaixo. Por exemplo, temos um funcionário contratado da empresa e temos um estagiário. Em teoria, esse funcionário contratado da empresa está um nível acima do estagiário, certo? O nível dele é maior, a hierarquia dele é maior. Então, a comunicação tem que ter uma diferença na hora que for passada para esse estagiário,
para evitar ruídos e evitar mal-entendimentos. Ou seja, a pessoa que está um cargo abaixo está sujeita à pessoa que está acima, ela pode sofrer uma certa pressão durante essa comunicação, e isso pode acabar afetando o entendimento, a passagem de informações. E a comunicação horizontal, ela ocorre entre pessoas que ocupam o mesmo nível, ou seja, no caso de estagiários, comunicação entre estagiários, mas informalmente, pessoas que já se entendem, sabem onde que estão e não têm essa pressão por ser um cargo diferente. A comunicação oficial, ela costuma ser um documento público para outras equipes, para as pessoas externas da empresa, clientes, pessoas investidoras. Elas têm o público-alvo que precisam ter uma certa segurança quando forem receber uma notificação. É uma comunicação mais oficial, muito séria, são boletins informativos que precisam comunicar alguma novidade ou um relatório anual da empresa. A não oficial, ela costuma atender o público interno, ou seja, as pessoas, os colaboradores que estão dentro do projeto ou dentro da empresa. Mas ele passa a se tornar um documento confidencial, que não deve ser exposto para as pessoas externas, que são as que olham o oficial. Então, o não oficial é apenas interno da empresa e para quem está dentro da empresa. Ainda falando um pouco sobre as dimensões da comunicação, temos a escrita, que se torna muito importante nos projetos, pois com ela ficam todas as coisas do projeto salvas em modo texto. Dessas informações, a gente pode destacar algumas informações confidenciais geradas através do projeto, próprio escopo do projeto, as explicações e os documentos de um produto. Com isso também a parte de documentação de algum software que tem ali presente junto nesse produto. Uma outra forma também de comunicação é a oral, que é uma das mais comuns e importantes no dia a dia. Portanto, deve-se usar de uma maneira clara e concisa para conseguir transmitir todas as informações de forma oral, que possa ser compreendida entre os ouvintes, dependendo da entonação e da linguagem corporal utilizada, gerando outros tipos de interpretações dessa linguagem. Complementando um pouco mais sobre a linguagem da comunicação oral, a gente tem a verbal, que ela tem algumas diferenças, que é como para fazer uma boa comunicação dela, você precisa de uma velocidade boa, uma tonalidade e usar as inflexões na voz para chamar a atenção do receptor de uma maneira mais coerente e pontual. Já por outro lado, em uma comunicação não verbal, que pode ser identificada através da utilização de gestos, expressões faciais, a linguagem corporal, a aparência e entre outras maneiras. Em um ponto de vista muito importante que é a inclusão das pessoas na comunicação, os gestos são muito importantes para algumas pessoas com nível de deficiência, independente do gênero dessa deficiência, possibilitando que haja essa comunicação entre as duas pontas presentes e também a linguagem não verbal pode agregar símbolos e placas. Então, todo o referencial usando símbolos e placas numa empresa ou no próprio produto para chamar atenção usando uma marca, isso é visto como uma comunicação não verbal com os receptores dessa informação. Isso é muito importante. Sobre os impactos da comunicação, quando uma comunicação ela é valorizada, né, as boas conexões são estabelecidas, gerando benefícios para o processo. Quando uma boa comunicação é exercida em um projeto, isso faz um ganho na visibilidade de todos os interessados naquele projeto terem a visibilidade do que está ocorrendo. Isso gera um ganho no alinhamento e na informação distribuída por igual por todos, não gerando falhas na comunicação em nenhuma etapa, deixando todo mundo a par do que está acontecendo sobre os impactos nessa comunicação, né? E sobre o objetivo que a gente tem na parte do gerenciamento da comunicação, é garantir com que a comunicação seja realizada de forma correta e controlada utilizando os métodos anteriores mencionados. Todas essas práticas que a gente citou até o momento dos tipos de comunicação, elas são muito importantes, pois auxiliam na disseminação dos objetivos do projeto,
que entre eles são a parte do escopo, as tomadas de decisões e serve para registrar o andamento das tarefas. Juntando todos esses tipos de comunicação, você consegue atingir esses objetivos, tendendo o projeto a ser valorizado ainda mais, com todo mundo interessado nele. De gerenciamento de comunicação em um projeto, a gente pode citar 5 principais passos para que ela ocorra de maneira fluida e concisa entre todas as partes que estão nesse processo. A primeira delas, que acaba sendo uma das mais importantes também, é justamente a identificação das partes interessadas, o seu público-alvo. Quem que irá receber essa comunicação? Então, a partir desse primeiro ponto, você vai acabar definindo todas as outras partes que vai influenciar durante esse processo e vai definir também junto como que será realizado a forma que vai ser transmitida a informação entre todos os outros processos que tem no meio desse processo de comunicação. O próximo passo é justamente o planejamento. Então, você vai definir como que vai ser realizada essa comunicação. Então, a partir da definição das partes interessadas, você vai planejar como que isso vai ser realizado, tanto a questão da dimensão, como ela vai ser transmitida, o feedback que vai ser recebido dessa comunicação, entre todos os outros aspectos que vai envolver. O próximo passo seria justamente a distribuição dessas informações. Então, como que ela vai ser distribuída entre todas as partes interessadas? Através de um vídeo como essa apresentação, ou então uma carta, ou uma apresentação de slides, ou seja lá qual for que seja definido durante esse processo. O próximo passo seria gerenciar as expectativas do seu público-alvo, uma vez que é de crucial importância que você garanta que todas as partes interessadas tenham pleno conhecimento e pleno entendimento de tudo que foi transmitido. Então, você vai, durante esse processo, você também vai estar ajudando, tirando as dúvidas, caso ocorra alguma, e também movendo as pessoas para os melhores locais, no sentido de aonde que elas vão poder encontrar mais informações, caso elas precisem, e sendo esse guia para todo esse processo. E por último, que seria o último passo, é justamente reportar o desempenho, que seria você dar um panorama global de todo esse processo que teve a comunicação. Então, a efetividade dela, o grau de feedback que você teve entre todas as partes interessadas. Dessa forma, para as próximas comunicações, você vai ter uma base do que foi bom ou do que precisa ser melhorado. Então isso ajuda também durante não só a comunicação atual, mas também para as futuras que precisam ser feitas. Aqui como exemplo prático, a gente vai citar o WWPMM, que ele é uma metodologia criada pela IBM. O WWPMM, na verdade, ele acaba significando Worldwide Project Management Methodology. Apesar de ser um nome um pouco comprido, ele é muito simples, uma vez que ele é baseado em cima do PMBOK. Então, a partir dos principais conceitos que o PMBOK traz, ele se baseou em cima disso, e junto com algumas outras características que foram consideradas importantes, foi unificado dentro dessa metodologia. Dentre essas características, a gente pode citar as 7 chaves do sucesso, que eles chamam, que são os 7 principais passos que precisam seguir para que um projeto seja bem realizado. Além disso também, eles acabam utilizando algumas variações do que é do PMBOK. Então, por exemplo, né, que a gente conhece como Work Package, acaba sendo Work Product ou Work Unit, que eles chamam, dentro do WWPM. Aqui, falando especificamente sobre a parte do gerenciamento de comunicação, ele traz alguns documentos que ajudam você a ter um entendimento maior do que precisa ser preenchido para ter uma definição clara de todo esse processo. Sendo o primeiro deles, aqui a gente pegou alguns exemplos desse documento, tá? Então, essa é a primeira parte, que é justamente das reuniões, especificamente das reuniões agendadas que tem. Então, essa tabela, ela tem como objetivo ajudar quem está criando pela primeira vez esse processo de comunicação a preencher com as informações importantes. Então, qual vai ser o nome da reunião, qual vai ser o propósito dela, aonde que ela vai acontecer,
a frequência que ela vai acontecer também, a pessoa responsável por essa reunião, a pessoa responsável por, por tomar todas as notas que acontecem durante a reunião, né? As pessoas que irão estar nela, todos os processos, né, que serão passados durante essa reunião, tudo que tem na agenda, todos os tópicos, a lista de distribuição, os materiais necessários, também a mídia, né, que vai ser por onde que ela vai ser distribuída posteriormente. Então, em relação às reuniões agendadas, esses são alguns dos tópicos que eles mencionam que pode ser interessante você já ter definido durante o processo de gerenciamento de comunicação. Próximo, que a gente acabou separando aqui, é justamente a parte de reporting, que é o processo final, por assim dizer, que teria em relação a como que a sua comunicação foi realizada. Então, qual seria o propósito desse reporte, a frequência que ele será lançado, quem que escreveu esse reporte, para quem ele foi distribuído, a mídia e também as referências, caso sejam necessárias. Então, acaba também sendo um outro aspecto importante durante esse gerenciamento, você definir como que vai ser distribuído depois esses reportes, para que as pessoas que estão durante esse processo possam ver depois o grau de sucesso que ela teve. E por último, que o documento acaba listando, são justamente algumas presunções, dependências e riscos que podem ocorrer durante a comunicação, uma vez que isso daí também pode, não só no projeto geral, mas durante o processo de comunicação também acaba acontecendo todos esses. Então, por exemplo, você vai assumir que todas as pessoas tenham uma conexão estável com a internet para fazer reuniões online, por exemplo, caso fosse necessário. Os riscos, então, justamente no caso desse exemplo, seria o risco de alguém, por algum motivo, não ter acesso à internet no dia da reunião. Então, você acaba listando aí também todos esses aspectos que são importantes para que a comunicação acabe ocorrendo de maneira com sucesso, na verdade. E por último, aí também os custos, caso eles sejam aplicáveis, né? Então, você vai usar algum software específico para realizar essa comunicação online. Ele vai precisar de licença ou coisa do tipo. De repente você vai fazer uma apresentação presencial, que é importante. Você precisa criar algum mural ou algo do tipo, também acaba entrando em custos. Então, todos esses aspectos também fazem parte do próprio processo de comunicação. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.